Olá, amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao DS Entrevista. Estamos recebendo hoje aqui o prefeito de Mogi das Cruzes, Caio Cunha, e você pode participar dessa entrevista encaminhando sua mensagem no WhatsApp do Jornal Diário de Suzano, que é o 47456900, 47456900, ou se você preferir, deixa sua mensagem na própria live da página do Facebook do Jornal Diário de Suzano. Lembrando que essa entrevista está sendo ao vivo, transmitida aqui no Facebook, mas você pode acompanhá-la também no canal do YouTube e no portal www.diariodesuzano.com.br, além do Instagram. Prefeito Caio Cunha, obrigado pela gentileza de ter aceitado o convite. A gente sempre pede para o nosso convidado dar uma saudação para o nosso internauta. Obrigado mesmo. Edgar, primeiro dizer que é sempre um prazer, né, participar aqui das lives. A gente teve a última vez que a gente conversou aqui foi em período eleitoral, né? E eu me sinto muito feliz de estar hoje aqui como prefeito, né, justamente para trazer informação, para prestar conta sobre o que tem feito aqui em Mogi. Então, quando tem um veículo de informação sério e que está disposto a informar a população, é muito importante. Então, mandem perguntas, chama todo mundo aí e pergunta o que quiser, viu? Fica à vontade. Tá certo. Perfeito. A gente está até comentando antes de começar, só está 6 meses administrando o Mogi das Cruzes numa pandemia, não sabe ainda como que é administrar nos tempos normais, né? E aí eu queria começar dividindo essa entrevista, vou falar um pouco do pedágio, mas começar com os casos de Covid, a situação em Mogi das Cruzes, como que está hoje em Mogi das Cruzes em relação a casos, o que o senhor tem de números para o nosso internauta saber aí a situação de Mogi das Cruzes? Como você disse, assim, a gente não experimentou administrar ainda sem pandemia, a gente não sabe o que é a prefeitura sem pandemia, né? A gente teve durante 26 dias acima de 100% em Mogi das Cruzes. Mogi é uma cidade que atende toda a região Alto Tietê, principalmente no que se refere à saúde, então a gente passou por maus bocados lá. No momento de hoje, como está? Graças a Deus, a gente está com 47% da ocupação de leito de UTI e 50% de enfermaria. Agora, algo está acontecendo muito interessante, né? A ocupação de leito de UTI caiu e anteriormente caía junto à de enfermaria. A da enfermaria ela se manteve. E o que a gente enxerga nisso? A vacinação, né? A vacinação ela é importante, todo mundo tem que se vacinar, mas é muito importante dizer, os cuidados têm que ser mantidos, né? A vacinação ela não imuniza 100%, ela abranda, né? Então, ainda há muito caso de enfermaria, então a gente está controlando isso, mas graças a Deus já está dando para voltar aos poucos. Inclusive alguns leitos que eram especificamente para Covid, a gente já está destinando a outras especialidades, justamente com a volta das cirurgias eletivas. E a expectativa do Estado é vacinar 100% da população até setembro, né? Isso. O senhor tem falado que Mogi não fica estocando vacina e por isso tem adiantado aí a vacinação. Essa meta vai ser cumprida em Mogi pelo andamento que o senhor está sentindo aí? Sim, chegou a vacina, ela vai direto para o braço da população. Ontem nós recebemos 22 mil doses de vacina entre primeira e segunda dose. Então a gente está estendendo os horários de vacinação até próximo da meia-noite, justamente para estar vacinando rápido, né? E já tem uma promessa de semana que vem chegar mais 30 mil, né? Se for preciso a gente fazer de novo o vacinaço, que é ficar mais de 36 horas vacinando as pessoas, a gente vai fazer. A gente não pode perder tempo, eu acho que todo mundo está desejando, todo mundo está nessa expectativa, e vacina hoje é o melhor caminho. Prefeito, como está a parceria com os hospitais do Estado, né? Em Mogi tem o Luzia, de Pinho Melo, a Santa Casa, essas parcerias têm contribuído aí de forma direta aí em relação até a redução da taxa de ocupação? O Hospital Municipal é um hospital referência da Covid, então a gente tirou todos os atendimentos de outras especialidades e só fez Covid ali. E obviamente que o Luzia ele destinou uma área, né? E nós adquirimos em parceria com o governo do estado 9 leitos de UTI na Santa Casa
e mais 46 de enfermaria. Então a gente tem esse suporte todo, inclusive no Dr. Arnaldo. Agora, muito importante dizer que nesse período onde foi muito sério toda essa questão, essa luta contra a Covid, tanto o hospital público quanto os particulares, eles se ajudaram muito mesmo, né? Eu até faço um agradecimento aqui para os hospitais, o Ipiranga, o Santana, o Mogi Mater, que tem a sua exclusividade de maternidade, mas ainda assim no pico cedeu algumas vagas para a gente. Estava muito sério, e se não fosse essa união de todas as equipes médicas, a gente não sabe como ia ser. Eu estou olhando para o senhor, olhando para o celular aqui, que às vezes as pessoas estão fazendo pergunta e a gente vai repassando. Fica à vontade. O Hospital Municipal, né, como o senhor disse, virou uma referência no atendimento de Covid em Brás Cubas, né? Eu queria saber como que vai voltar as cirurgias eletivas, né? Ou se já tem um rearranjo, aí uma programação dessa volta em virtude da queda da taxa de ocupação. Já há, na verdade, um planejamento para isso. A única coisa que a gente está esperando, o que é a vacinação por completo. Há um fantasma ainda da variante Delta, né? Uhum. Que já chegou em São Paulo. A gente não sabe se ela chegou já em Mogi, né? Porque o teste não é tão simples assim de fazer. Então, assim, caso tenha um pico da Delta, a gente, inclusive, vai ter que estender um pouco mais os leitos de enfermaria. E por isso que a gente antecipou algumas alas da maternidade, né? Que fica ao lado do hospital. Agora, o nosso projeto já nos próximos meses, conforme for abaixando, a gente, por exemplo, desalojar o Única Físio, que era um hospital de campanha, né? O ano passado fizeram um hospital de campanha provisório, né? Uhum. Com tenda, aquela lona e coisa e tal. Nós fizemos ao contrário, nós utilizamos os prédios públicos, né, existentes para fazer o nosso hospital de campanha dentro deles. Então, assim, o Única Físio, que era específico para fisioterapia... Que fica permanente, né? Isso. Então, assim, todo investimento que foi feito ali, ele vai ficar, né? Então, a nossa ideia é ir tirando aos poucos. Primeiro o Única Físio, depois de desalojando algumas alas ali, para ir aos poucos, sempre deixando uma gordura, porque tem um pico de uma variação muito grande dia após dia. Então a gente sempre deixa uma gordura para qualquer pico assim. Então, assim, gradativamente a gente vai tirando isso. Feito em Mogi, como que é feito o atendimento pós-Covid, né? Tem um trabalho específico também em relação a isso? Até foi uma das perguntas que as pessoas fizeram no WhatsApp e quando souberam que o senhor ia vir para cá, né? Até engraçado, uma pergunta interessante, que estava vindo para cá e o Rufino, que é o nosso assessor da área de comunicação, ele estava com Covid até semana retrasada, até semana passada, e vindo para cá, a prefeitura ligou para ele, né, para saber como é que ele estava, coisa e tal. Então, assim, há muita sequela deixada pela Covid. Sequela vascular, sequela respiratória, sequela física. Então, você imagine a pessoa que fica 10 dias entubado. Quando você é entubado, você toma um bloqueador muscular, ou seja, você não consegue mexer 1 milímetro de músculo. Ou seja, o próprio músculo ele vai se desfazendo. Então a pessoa ela sai da intubação e sai tendo que reaprender a andar, reaprender a fazer os movimentos. Ou seja, cada um sai com uma sequela. Então a gente, na verdade, montou em Jundiapeba um pós-atendimento ao Covid, entendendo todas essas variáveis de sequelas. E aí a gente acaba destinando ela para os caminhos adequados. Algumas sequelas elas demoram para ser solucionadas, principalmente a respiratória e a física. Então o que a gente está fazendo? Nós estamos, até o final do ano, a gente entrega um equipamento novo que seria utilizado só para idosos e saúde do homem. A gente está fazendo ali um centro de reabilitação física, que também vai servir todas as pessoas que fazem o atendimento do Covid. Agora, quando você faz o teste, desde o momento que você faz o teste e testa positivo, até a hora que você saiu do período
de tratamento, você é monitorado pela prefeitura. Então, assim, sempre ligam, né? Não é todos os casos, mas a maioria deles liga para saber como é que está o comportamento da pessoa, se está resguardada, se está precisando de alguma coisa, e encaminha também para o pós-Covid. Prefeito, a troca de secretário de saúde parece, eu queria que o senhor falasse, não afetou muito aí o trabalho da Secretaria de Saúde em relação às ações de combate ao coronavírus, né? E aí eu queria perguntar se o Zeno Morrone, ele vai retornar para a Secretaria, o que aconteceu? Que parece que ele tinha que ter tirado uma licença no Estado. Isso, na verdade, assim, o doutor Zeno, ele saiu por um problema administrativo, mas ele retorna à nossa Secretaria de Saúde. Ele, na verdade, quando ele assumiu, havia um entendimento técnico de que ele podia assumir por estar afastado do Estado. E, na verdade, o Estado não o afastou. O Estado deu uma licença-prêmio para ele. Uhum. Então, ele não poderia, né, ter assumido. Então, ele já entrou com um processo de pedido de aposentadoria, só que provavelmente vai demorar. Então a gente fez um ofício solicitando um afastamento dele do Estado para que ele faça parte da nossa equipe. Então a gente está muito otimista para que nos próximos dias, próximas semanas, ele já esteja com a gente. Ele nem voluntariamente ele pode trabalhar com a gente lá, mas sempre dá uma consultoria, ele está muito ansioso e a gente também. Mas eu queria aproveitar e agradecer muito a Andréia e João Gabriel, que tem estado ali na linha de frente, ali da Secretaria de Saúde, e tem feito um trabalho incrível. Além ainda em relação às ações de combate ao coronavírus, tem a questão da filtração das festas clandestinas, né? Eu queria que o senhor desse um resumo do trabalho, né, que está sendo feito lá em Mogi em relação a essas festas. A gente está vendo que nos finais de semana está sendo reforçado lá, a guarda tem feito um trabalho importante, né? É um trabalho que às vezes dá até raiva, viu, Gilberto? Porque é o seguinte, enquanto tem tanta gente preocupada com o familiar que está em uma situação complicada, tem gente que promove para ganhar dinheiro essas festas clandestinas. Então, assim, toda semana pelo menos tem uma, né? Então, eu tenho a GCM, na verdade, que às vezes a própria PM nos dá um auxílio nisso, mas muitas das vezes a GCM ela precisa ficar gastando energia para esvaziar essas festas clandestinas e às vezes não é só nem festa, mas é aglomeração em ruas, em praças, em campos de futebol. A GCM precisa atuar. Então, toda a equipe lá da GCM e da Romut tem feito um trabalho muito grande nisso. Agora, a gente deseja que isso passe logo, até para que a nossa guarda possa trabalhar efetivamente mais em cima da questão de segurança pública, como tem trabalhado. Mas a gente está dividido e tem perdido um pouco de força na questão da segurança. Na fase de restrição que foi implementada pelo Estado, o Mogi parece que aumentou 1 hora a mais, né? Até as 23 horas, Mogi até meia-noite, é isso, prefeito? Isso. Ficou 1 hora a mais? Isso já estava acontecendo mais nessa fase de transição, que estava 21 e a gente colocou 22. Né? Agora o Estado colocou 23, a gente colocou 23. E na verdade o que a gente fez? A gente fez um rearranjo. Né? Porque o Estado falou assim, você pode ficar aberto das 6 às 22, ou às 23. A gente falou assim, você pode escolher ficar das 6 às 23, ou das 7 às 24 horas. Né? Então assim, o próprio comerciante, ele fala, cara, mas é 1 hora. Não, para o comerciante, para o restaurante, para a lanchonete, para o comércio noturno, 1 hora faz muita diferença. Então a gente tentou nesse meio do caminho conversar muito com os comerciantes, tivemos, graças a Deus, muito apoio deles em ser muito rígido com isso. Obviamente que para alguns a gente teve que mudar uma lei penalizando, na verdade, aqueles que não estavam cumprindo com a regra, né? Antes era muito flexível. Então agora em Mogi, a pessoa recebe uma notificação, na segunda ela já paga uma multa de R$ 3.700. Se ela insistir ainda na terceira autuação,
essa multa dobra e ele tem a lacração por 24 horas e depois, se insistir ainda, tem a lacração física, né? E aí é 18 mil reais de multa e o negócio fica mais apertado. Se não for assim, infelizmente as pessoas acabam não cumprindo a lei. Prefeito, ainda na área da saúde, eu queria que você falasse um pouco das obras da maternidade, né? E foi aprovado um projeto que determina lá que vai ter o nome do Padre Melo na maternidade. Aí gerou uma certa polêmica lá, que achava que alguma sugestão para que tivesse o nome de uma mulher na maternidade. O nome, queria perguntar para o senhor se será mantido o nome e como que estão as obras lá da maternidade. Bom, as obras, na verdade, a gente conseguiu antecipar, até para essa preocupação em relação à Covid, a gente antecipou 2 alas. Uhum. Ele até, e foram entregues agora. Graças a Deus, a gente não está precisando usar. A nossa ideia é finalizar o hospital até dezembro, né? Já para no começo do ano que vem a gente já está ali ocupando aquele espaço. Sobre o nome, né, do hospital, o ano passado, eu não lembro se foi a Câmara ou se foi o prefeito anterior que fez uma homenagem ao Padre Melo, que na época tinha acabado de falecer, né? E é uma justa homenagem. O Padre Melo foi prefeito da nossa cidade. Mogi se desenvolveu muito por conta das universidades ali de Mogi das Cruzes. E, então ele tem um papel histórico muito importante. Agora, essa discussão do nome deveria ter sido feita antes, né? A proposta ela foi apresentada, foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Na época, inclusive, eu era vereador, né? Eu votei favorável. E agora, depois de homenageado, depois da lei aprovada, né, que a família já sabe, estão querendo meio que discutir isso. Eu acho até coerente, na verdade, a questão da maternidade ter o nome de uma mulher. Né? Eu acho até que deveria. Mas não dá para você mudar agora, deshomenagear. Né? Se fosse uma pessoa que não é de Mogi, ou, por exemplo, Oswaldo Cruz, que tem a sua importância na história, mas que, né, a gente até poderia meio que pensar em trocar. Mas não, até por uma questão de respeito e de sensibilidade, a gente vai manter esse nome. Pelo que ele fez também na cidade, né? Sim, também, como sem você dúvida. disse, né? Prefeito, em relação à educação, eu queria falar um pouco sobre as escolas de Mogi e a possibilidade da volta aí do presencial, né? A gente viu que o trabalho foi remoto. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação de como que foi esse trabalho, né? Se conseguiu aí, com as dificuldades, atender todos os alunos, e quando que o presencial retorna? O presencial ele já voltou desde junho, né? Mas já voltou em 50%. 50%. Ele voltou em 50% do número de escolas que a gente tem municipais e numa capacidade de ocupação de 35%. Agora, os outros 50% voltam a partir do dia 3 de agosto, também gradativamente, né? E a gente já está pensando em já aumentar, se tudo correr nesse ritmo que está ocorrendo, já aumentar para a capacidade da sala de aula ser de 50%. Agora, o que eu tenho defendido, que a gente tem trabalhado muito, são praticamente 2 anos de perda de ensino. A aula ela não parou de ser dada online, mas não é a mesma coisa, né? Queria, inclusive, agradecer a todos os professores, profissionais da educação que, no meio dessa correria, tiveram que aprender, tiveram que se esforçar. E tem muita gente que fala, poxa, eles estão trabalhando em casa, é muito mais trabalhoso fazer a aula online, né, dar toda assistência online aos alunos do que em sala de aula. Né? Então, assim, tem muito professor que está super desgastado. A gente está no recesso agora, mas eu acredito que a gente tem uma lição de casa a ser feita, que é tentar recuperar tudo isso que foi perdido. Então a gente volta gradativamente esse ano ainda a aula até chegar a 100%, né, da ocupação, mas para o ano que vem a gente tem uma proposta muito diferente da convencional. Eu acredito, Edgar, que
o formato aula, sala de aula, ele não vai ser mais 100% como era antes. A gente vai ter que diversificar a forma de ensino, os locais de ensino, primeiro para recuperar o tempo, segundo para você estar numa mesma sintonia com essa nova geração. Então assim, a gente agora está tendo uma oportunidade de pensar como inovar na educação. E o secretário o André Stabile, que não é de Mogi, no começo surgiu aquela polêmica que não ser de Mogi, né? E como que o senhor está vendo aí o trabalho que ele está realizando aí na educação? O André é uma pessoa apaixonante. Eu nunca vi um cara que tem tanto amor pela educação, né, como ele, né? Então o time dele foi feito muito bom. Inclusive, ele está se recuperando agora, né, de Covid, né? Mas ele é um cara muito presente, um cara... ele acorda e dorme, assim, é o cara que compete comigo de quem sai mais tarde da prefeitura, né? Então, assim, ele tá muito empenhado. É óbvio que a rede, tradicionalmente, ela sempre teve os secretários da própria rede, né? A única secretária que ficou por pouco tempo foi a Rose Rogero, que também é uma excelente educadora, uma excelente pessoa. E agora veio o André. Se eu não me engano, acho que faz muitos anos que não tem um homem secretário na educação, né? Muitos anos, acho que o último foi o professor Olavo Câmara, se eu não me engano, né? Então a gente vem com uma nova roupagem. Agora, toda mudança, na verdade, ela gera um desconforto. Isso é bom, né? Bom para sair do lugar comum, bom para se movimentar, bom para ver novos horizontes. Prefeito, a maioria das cidades da região, aqui do Alto Tietê, até do estado, né, sofre com a questão da creche, né, o déficit de creches. E eu queria que o senhor falasse um pouco de Mogi das Cruzes. Tem uma parceria com as entidades, né? Sim. Se essas parcerias, a intenção é fortalecer as parcerias. O senhor tem esse número de déficit de creche, se reduziu ou não? Tem. Na verdade, assim, Mogi tem um problema bom, né? Muita gente, mesmo aquelas que não precisam, aquelas que têm condição de até pagar uma creche particular, elas escolhem colocar na creche pública, devido à qualidade não só do prédio, mas principalmente das entidades que prestam serviço. E as entidades subvencionadas são grandes parceiras do município, né? A nossa ideia é reforçar ainda mais essa parceria. A gente tem um déficit hoje de quase 4 mil crianças na fila de creche, né? Que a gente, além de construir novas creches, a gente vai deixar isso mais transparente para as pessoas acompanharem isso, como que é feito, porque tem muita gente que está há anos há um bom período na fila, só que aí, às vezes por um intermediário que tem o privilégio de informação, acaba não sendo atendida e outra vai no lugar dela. A gente quer acabar com isso, né? Porque é uma possibilidade para todos os mogianos. Então, assim, a nossa meta é acabar com essa fila de creche até o final do nosso mandato. Que é de quanto, prefeito? Oi? De quantas? Eu acho que é 3.300, 3.500 crianças. Bom, na área da segurança, até algumas pessoas fizeram pergunta quando souberam que o senhor vinha para cá, que eu, antes de começar a falar da segurança, em relação a vagas para GCM. Se tem alguma possibilidade, me parece que tem alguma lei que não pode mais, né? Isso. Na verdade, assim, a gente queria chamar agora mais 35 novos GCMs. Só que a gente está impedido, inclusive está na Procuradoria, porque é uma necessidade, né? Só que existe a Lei 173, que todo município que no ano passado pegou recurso do governo federal para a Covid, não pode fazer contratações novas, não pode aumentar salário, né? E não pode fazer novos concursos para esse ano. E aí inclui o reajuste de servidor também. Isso aí também. Então, assim, esse ano a gente não pôde dar reajuste do servidor justamente por conta dessa lei e não pode chamar novas pessoas do concurso. Então, assim, a gente queria já ter chamado, eu como disse aqui há pouco, nós precisamos aumentar o efetivo e agora, até o final do ano, se Deus quiser, a gente vai conseguir fazer isso para o ano que vem já ter os novos GCMs com a gente.
Prefeito, em relação ao monitoramento, né, a Mogi das Cruzes tem visitado Guararema, né, até Guararema tem servido de exemplo aí, não só para a região, mas para o estado. Né? Vai ser feito algo parecido, um CSI reforçado do monitoramento na cidade? Sim, respeitando todas as diferenças, principalmente geográficas, né, em relação a Mogi e Guararema. Mas a gente, inclusive, nessa semana, eu tive já um feedback da empresa que a gente está cotando para fazer esse serviço. Né? É óbvio que tem toda a questão agora administrativa. E é um projeto de cidades inteligentes. Porque mais do que o monitoramento que ajuda na segurança, tem a captação de dados também. Então todas essas informações elas vão ficar numa central, né, única, que vai servir não só a GCM, mas como a Polícia Civil e a Polícia Militar. Inclusive é um projeto nosso, espero que até o final do ano dê para a gente colocar já em prática, que é a cidade da segurança, né? Onde a gente vai colocar todas as delegacias e toda a central de monitoramento em um lugar só, para que tenha mais uniformidade de dados entre as pessoas, entre as instituições de segurança. Agora, em relação ao monitoramento, a gente está colocando já novas barreiras na cidade, tanto via radar quanto... Seria um cerco ou não? Isso. Uma espécie de um cerco. Então, todas as entradas da cidade vão ser monitoradas. Então, por exemplo, entrou um carro roubado na cidade. Essa câmera ela já detecta, já segue ele todo o percurso e já avisa o pessoal de segurança. E também aquele negócio, assaltou em tal lugar, sequestrou, o carro é tal, a gente mapeia, o cara não consegue sair da cidade por conta justamente de toda essa barreira, todo esse cerco que a gente está construindo. Mogi vai ser a sede do BAEP também, né? Tem um projeto, né? Vai ter a parceria da prefeitura, né? O Batalhão Sim. de Operações Especiais da Polícia. Sim, é o que o Dr. André ele tá liderando isso, né? Para a gente é muito importante, né? Mas eu vejo que é mais uma consequência de ser uma cidade de polo, né? Uhum. Então a gente acaba meio concentrando essas instituições fortes, e aí que o benefício não é só para Mogi, mas para toda a região. Porque vai ser regional, né? Sim. Um batalhão regional. Prefeito, o caso da foto do ministro está superado já? Você já conversou com ele? Claro, você pediu desculpas para ele lá do ministro do Turismo. Como que aconteceu isso? Está superado esse caso já? Está superado, né? Na verdade, eu fiquei sabendo de todo o negócio quando eu cheguei em Mogi, né? Porque eu não vi a foto antes, né? Eu estava em Brasília, então ou melhor, eu até vi, só que não percebi que ela era diferente. Eu só fui ver quando comparei com uma outra foto e aí que me avisaram, e aí já era o dia seguinte. Outra do Bertaioli, né? Isso, né? Então assim, foi um desgaste super desnecessário. A gente tomou, obviamente, ainda que providências internas em relação a isso. Né? Não era equipe de comunicação da prefeitura, era equipe minha pessoal de comunicação, né? Então a gente já solucionou isso. Eu imediatamente entrei em contato com o Ministério, falei com o Bob, que é o chefe de gabinete do ministro, formalizei um pedido de escusas e acho que há um mês atrás eu aproveitei uma passagem, um compromisso meu em Brasília e fui até o Planalto também conversar com a Secretaria de Relações Institucionais, né? Então assim, já está tudo tranquilo, entenderam que foi um ato falho aí, né? Foi um ato falho, mas é engraçado que naquele período eu fiquei entre os 10 do Trend Tops do Brasil, por conta disso. Engraçado que teve, obviamente, muita gente contra, mas muita gente a favor, mas eu confesso que a gente preferiria que não tivesse acontecido. Sim. Porque até você só pode falar melhor, surgiu na cidade lá que Mogi ia perder verba por causa disso, apontaram até valores. Não, então, é um dos grandes equívocos
daqueles que, na verdade, ao invés de fazer igual o DS, né, o Diário de Suzano, que preza pela informação correta, que pela verdade, acaba lançando esses fatos falhos. Então a gente não perdeu sequer um centavo disso, né? Todas as ações e as portas que foram abertas de financiamento, de aquisição para a educação, inclusive a própria verba do Ministério de Turismo, está tudo ok. Eu falei então do pedágio, a gente está caminhando para o final. A situação do pedágio hoje em Mogi das Cruzes, né? O senhor pretende fazer uma reunião com o governador, né, João Dória, está no âmbito judicial. Sim. Bom, a gente fez uma ação civil pública, né? Conseguimos uma liminar, uma desembargadora, ela derrubou a liminar, não pelo mérito da questão, mas pela competência do juiz. Ela alegou que o juiz de Mogi talvez não tivesse competência jurídica para falar, para julgar aquilo, mas de qualquer forma a gente também fez uma representação no Tribunal de Contas do Estado. Semana passada, eu e o deputado Bertaioli, nós tivemos uma reunião junto com os conselheiros, também junto com a nossa procuradora Adalciane, explicando toda a situação. A gente saiu dessa reunião muito otimista. Agora, Edgar, é uma guerra, a gente está indo contra o interesse do Estado. Nós já conversamos com Dória, com o Rodrigo Garcia, com o Vignoli, com o Cauê Macris e com todos eles. O que ficou bem claro para a gente é que esse projeto não é de agora e o planejamento já está para 2023, ou seja, depois da eleição. É difícil voltar atrás, então? Para eles é difícil voltar atrás, e a gente vai, de todas as formas, ir para cima disso, juridicamente, politicamente, emocionalmente, fisicamente, como for. Eu, como prefeito da cidade, eu não posso deixar esse absurdo acontecer e penalizar o cidadão mogiano. Eu queria falar um pouquinho de geração de empregos. Nos dados do CAGED, tem os dados, apesar da pandemia, tem os dados que têm sido satisfatórios, né? Uhum. E o Mogi criou também o auxílio emergencial, né, durante essa pandemia. Eu queria que você comentasse também esses dois assuntos. Graças a uma economia de 26 milhões que nós tivemos nesses 6 meses, a gente conseguiu criar 2 auxílios para ajudar tanto famílias assim, em situação de vulnerabilidade e também os pequenos empresários, né? Aqueles da categoria simples. Então, para os empresários, a gente conseguiu dar de R$300 a R$1.500 em parcelas, e também foram 32 mil famílias atendidas com o nosso auxílio emergencial mogiano, ou seja, fora do governo do estado, a gente também implementou o da nossa cidade. E o resultado disso, obviamente, que além de toda a assistência, a gente deu um fôlego a mais para o comerciante, graças ao trabalho que a Secretaria de Desenvolvimento tem feito. A gente conseguiu alavancar, impulsionar a retomada de empregos aqui da região, né? Eu até brinco com o meu amigo Rodrigo Achiuchi, que a gente está competindo quem gera mais emprego, e essa competição é que é saudável, né? Então a gente alavancou, agora o Rodrigo ele está em primeiro de novo, daqui a pouco a gente passa, e assim, né? O importante é trazer emprego para as pessoas, é trazer renda para as cidades e voltar a mexer, na verdade, com a roda financeira de toda a região. Perfeito, estamos caminhando para o final da entrevista. Eu queria que o senhor falasse como está sendo aí administrar esses 6 meses na Prefeitura de Mogi aí, em meio a essa pandemia, né? O senhor tem feito economia de recursos, como que está essa questão difícil, né, para a cidade aí? Não só para Mogi, né, para o mundo inteiro, né? Tem sido uma experiência incrível, né? Eu tenho doado minha vida para isso. Edgar, eu tenho falado isso insistentemente. Não vale a pena ser prefeito de uma cidade por vaidade, só por projeto político, por questão financeira ou qualquer outro motivo que não seja o propósito
de melhorar a vida das pessoas. É muita pressão, é muito desgaste. E veja, nós rompemos com um processo histórico de um grupo que estava 35 anos no poder, né? Então entrar com uma máquina, às vezes, com uma cultura tão enraizada e promover mudanças incomoda muita gente. E de verdade a gente está para incomodar mesmo, é para fazer o nosso trabalho e para incomodar. Se tivesse tudo tranquilo, a gente ia achar muito estranho, né? Porque o nosso papel é provocar mudança, e a mudança ela incomoda mesmo, né? É mais difícil que você imaginava, não? Você já imaginava essa... Não é desgastante, Desgastante. né? Assim, difícil não é, até porque a gente se preparou muito para isso, eu tenho uma equipe muito boa, né? Eu acho que a minha maior habilidade é saber montar time, né? E eu não tenho problema em ajustar, eu sou modelo startup, eu vou fazendo e eu vou ajustando, né? Agora, é uma pressão grande, mas eu sofro muitos ataques. Então, só para você ter uma ideia, eu já tive 6 pedidos de cassação em 6 meses, mais de uma centena de denúncias no MP, tudo para desestabilizar. Agora, eu fui treinado a apanhar durante muito tempo, fiquei 8 anos de vereador independente, então sei bem o que é apanhar. Então a gente está apanhando, mas a gente está avançando, e essa que é a importância. Tá certo. Bom, prefeito, eu estou vendo aqui esse material, né, da cidade do OTT, que com o maior número de doses aplicadas, né, 220 mil. Já aumentou. Doses aplicadas, Já aumentou, E aí está caminhando, 39,11% então chegou, né? Isso. Hoje, se eu não me engano, a gente está com quase 60%. Está no qual idade que está hoje? Né? Hoje está com 36. 36, né? Hoje nós estamos com quase 60% da população adulta já vacinada em primeira dose, né? E 40 e poucos por cento do total, né? Então a gente tem trabalhado muito isso, é o que a gente estava falando aqui no começo. A ideia como a gente depende do governo para a chegada de vacina, a vacina chegou toda a nossa equipe já está. E aí a gente fez um negócio muito interessante, porque tinha muita fila. Eu acho que o grande desgaste da vacinação, embora seja por uma boa causa, é você ficar horas numa fila. Então a gente criou um sistema de agendamento, onde a pessoa ela escolhe a data, o local e o horário aonde ela quer ser vacinada. Então a gente tem, fora todos os postos de saúde da nossa cidade, a gente tem 2 drive-thrus e também uma escola em Jundiapeba, onde as pessoas agendam e vão lá. Então assim, com isso, na verdade, assim, a gente elimina fila, elimina aglomeração. É óbvio, né, que quando a gente chegou nesse período de 50 a 30, que é a maior parte da população, o sistema sobrecarregou. Então, inclusive, a gente fez um investimento agora. Ontem ficou por 45 minutos o servidor fora do ar, porque a gente estava fazendo essa substituição do servidor. Então, agora o negócio está indo de vento em popa. É óbvio. Infelizmente, a vacina é finita. Então, quando a gente libera as vagas, a pessoa já vai lá e já faz o agendamento rápido, né? E tudo isso, às vezes, acaba uma pessoa, poxa, eu não consegui fazer a vacina. Mas é bom dizer que todo mundo vai ser vacinado. Tá certo. Prefeito, obrigado pela sua presença, a gentileza de ter vindo aqui nos estúdios do Diário de Suzano. Eu queria que você deixasse sua mensagem final para a gente encerrar a nossa entrevista. Beleza. Primeiro, obrigado por mais uma vez receber a gente aqui. Queria fazer um pedido a todos vocês que estão assistindo a gente aqui. Nós vamos vencer essa batalha contra o Covid. É muito importante que todos nós, nesse momento de tamanha dificuldade, a gente tenha um pouco mais de empatia um com o outro. Às vezes, o seu cuidado ele não é só para você, mas é para sua família, é para o próximo. Então é muito importante. A gente está muito otimista, a vacina está chegando, a vacina está sendo dada, a população está correspondendo. A gente vai vencer e afastar esse grande mal. Então que Deus abençoe a todos nós e obrigado. Tá certo. Obrigado, prefeito, mais uma vez. Eu queria agradecer a você, amigo internauta, que assistiu conosco e participou aqui dessa entrevista ou que vai assistir depois. Até o próximo vídeo. Um abraço a todos.